Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João capítulo 13, versículo do 21 ao 33 e dos versículos do 36 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que lhe procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensaram que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus estava reunido na mesa, ceando com seus discípulos. E eis que Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, faz uma revelação aos seus discípulos, que um daqueles que estavam ali presentes com ele, um dos 12, o irá trair, o entregará Jesus Cristo aos sumos sacerdotes. E eis que Jesus fala isso porque ele sabe que sua hora se aproxima, que o seu martírio irá começar. E eis que Pedro pergunta a João, que era o discípulo amado que estava ao lado de Jesus, para que ele dissesse, revelasse quem seria. E eis que Jesus fala a João que aquele que ele entregar o pão com o molho será aquele que irá traí-lo, irá entregar Jesus. E Jesus faz o gesto, molha o pão no molho e entrega a Judas. Nós, irmãos, nós podemos perceber esse gesto de Jesus, porque Jesus já havia consagrado o pão com aqueles discípulos. E ali que o que Jesus estava dando a Judas era um pão consagrado,
era o pão do próprio Cristo, era o corpo do próprio Cristo que Jesus dava a Judas. Mas ele andava com Jesus, vivia com Jesus, mas ele não tinha Jesus no coração. O que Jesus revela, o que o Evangelho revela de hoje, é que Satanás entrou em Judas. Meus irmãos, assim acontece com muitas pessoas que vivem nas igrejas. Muitas vezes as pessoas comungam, vão às missas, participam de todas as celebrações, mas o corpo de Cristo não penetra no coração daquelas pessoas, porque aqui essas pessoas estão voltadas para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade. Os seus corações são duros, seus corações estão fechados e elas não permitem que o Cristo faça morada em seus corações. Nós vemos aqui também a figura de Pedro, o qual Jesus fala: para onde eu vou, vós não podeis ir. E Pedro fala: por que eu não pode segui-lo? E Jesus revela: ainda agora vós não podereis ir, mas me seguirás mais tarde. E Pedro faz uma profissão de fé maravilhosa: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus vai narrar profeticamente aquilo que acontecerá com Pedro. Pedro errou, pois o que Jesus fala no Evangelho de hoje aconteceu. Antes do galo cantar 3 vezes, Pedro já havia negado Jesus, antes do galo cantar. Mas, meus irmãos, ao contrário de Judas, Pedro se arrependeu. E depois, Jesus ressuscitado vai estar com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro 3 vezes também faz a profissão de fé, de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta que Jesus dá é: Pedro, apacentas as minhas ovelhas. Na 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro fala: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E verdadeiramente Pedro dá sua vida ao Cristo em Roma, o qual ele é crucificado. Mas ele, não se sentindo digno de ser crucificado como Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E com toda certeza ele fez a verdadeira profissão de fé por amor. Deu a sua vida ao Cristo. Nós, meus irmãos, também precisamos a cada dia darmos a nossa vida ao Cristo, darmos esse amor. Que não nós sejamos como Judas, sejamos traidores, de estarmos apenas com Jesus, de participarmos das coisas de Jesus, mas não deixarmos Jesus penetrar no nosso coração. Que, se preciso for, nós daremos a nossa vida por esse Cristo que tanto nos ama. Porque Jesus nos falou que aquele que der sua vida ao Cristo não perderá, mas ganhará a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.